Abra suas Bíblias em Efésios capítulo 6. Estamos voltando ao texto base desta série sobre guerra espiritual. Esta é a minha quinta mensagem, já é a sexta mensagem da série, sendo que em pleno voo eu pedi que o pastor John trouxesse uma palavra sobre Êxodo capítulo 1, que se encaixou perfeitamente dentro do tema, que se você não pegou essa mensagem, pode ir para o nosso canal no YouTube, Catedral, espaço ICNV, tudo em caixa alta, Catedral ICNV, que todas as mensagens aqui pregadas aos domingos são colocadas gratuitamente no nosso canal do YouTube. Então, se você por acaso perdeu, ele não substitui igreja, não substitui corpo presente, né? Eu estava brincando outro dia, a gente está tão indo para o mundo virtual que daqui a pouco vai ter um ícone de pão e você clica no pão na hora da ceia e do cálice você clica no ícone. Isso não é não é nada disso. Nós somos uma igreja à moda antiga e nossa preocupação é a comunhão dos santos, como vocês, alguns já viram e novamente fomos lembrados. Membresia nós levamos muito a sério, a nossa presença aqui levamos muito a sério, o estudo da palavra de Deus levamos muito a sério, levamos família a sério, aliás, levamos tudo a sério, mas com muita alegria. Então, Efésios 6, vamos ficar de pé para a leitura dos versículos agora de 10 a 17. Estamos avançando, só mais um versículozinho hoje, mas vamos ler a passagem a partir do versículo 10, que foi o ponto de partida desta série, que foi há 6 semanas atrás. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disto, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, gratos somos pela Tua palavra que já chega ungida, abençoada, mas pedimos, Senhor, que agora as nossas vidas sejam tocadas pela palavra. Mais ainda, pedimos que esta palavra venha adentrar os nossos corações, ferir os nossos corações como a semente que fere a terra, germina, cria raízes, permanece e cria um renovo, que isto aconteça em nossas vidas também, um renovo em nossas vidas, uma maneira nova de ver as coisas, uma maneira santa de vislumbrar o mundo ao nosso redor e a nossa vida perante a face de Deus. Ensina-nos a andar contigo, Senhor, e a vencer o maligno que atenta contra nós a cada dia, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Quando falamos de guerra espiritual, muitos vislumbram certas coisas que beiram ao esoterismo ou uma espécie de coisa mais de ficção científica, não é? Algo que mais se parece com espadas mágicas contra demônios e tal, que nem certos programas seriados de televisão que se dedicam a essas coisas. Mas a guerra espiritual é, por um lado, muito mais sério do que essas obras de ficção sugerem e, ao mesmo tempo, mais sutil e exige mais compreensão. Uma capacidade de ver por trás de coisas aparentemente inofensivas
a sua verdadeira natureza maligna e destrutiva. Nós estamos procurando entender, portanto, ao longo dessas semanas, em primeiro lugar, nós temos falado sobre a natureza desta luta. Nós não lutamos contra apenas questões, filosofias humanas, digamos, ou contra pessoas que se opõem a nós, mas por trás dessas lutas existem forças, muitas forças malignas que desejam nos fazer mal. É uma realidade que a igreja tem que voltar a entender e com a qual tem que lidar. Sabemos que a nossa vida está em jogo, a vida dos nossos entes queridos está em jogo, a nossa paz está em jogo, os nossos filhos estão em jogo. E essa luta é diária, é feroz, é corpo a corpo, com forças que não jogam limpo, não lutam limpo. Atacam os mais fracos, atacam os pequeninos, atacam a nós quando nós estamos para baixo, quando nós não estamos nos sentindo bem. Eles não chamam para briga, eles invadem, eles cercam, eles criam ciladas, né? E isso aqui tudo é muito claro no texto. E usarão tudo que puderem para nos dar uma rasteira, para nos fazer mal. Então, o que nós temos procurado fazer? Entender o que Paulo chama os preparativos, como você deve se armar. Paradoxalmente, nem começamos a falar da luta, vamos falar da luta. Nem começamos a falar da dinâmica, de como usar essas coisas, mas estamos falando o que Deus nos deu, o que Ele fez por nós e como nós devemos nos armar, como nós temos que nos revestir. Literalmente, nós estamos aprendendo a nos proteger e a avançar sem sofrermos os reveses que os desavisados e os nécios sofrem. Nós temos que viver essa vida como sábios, como pessoas que andam de olhos abertos e que têm uma visão clara do que nós estamos enfrentando. Bom, é muito interessante quando nós estudamos a Bíblia e entender que o Novo Testamento sempre usa como seu pano de fundo o Antigo Testamento. Que a Bíblia, e eu vou fazer uma série, depois de terminar essa série sobre guerra espiritual, eu quero falar sobre a grande história da Bíblia. E nós vamos falar sobre a Bíblia, entendendo que a Bíblia, embora tenha 66 livros, se trata de um livro só. E nós veremos no Novo Testamento muitas e muitas referências ao Antigo Testamento, e nesse caso também não é diferente, porque guerra espiritual e essa armadura não aparece pela primeira vez em Efésios 6. De fato, Paulo usa muito a imagem do guerreiro divino que nós achamos em Isaías, no profeta Isaías, capítulo 59. Então, eu vou chamá-los a abrir sua Bíblia agora em Isaías 59, que é muito interessante ver como as mesmas frases aparecem e o que isso significa. Porque importa não só que isso aparece antes do Velho Testamento, mas o que isso significa. Então, em Isaías 59, versículos 1 a 4, diz: vejam, o braço do Senhor Alô? O que foi isso? É o contrabaixo. Não é o contrabaixo. É outra coisa. Ok. Tecnologia é maravilhosa, né? É uma bênção mista, é uma promessa que não se cumpre. A cada manhã. Outra música. Não, outro assunto. Isaías 59. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras
ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça. Ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade. Isso não descreve somente o Lava-Jato, nem as delações premiadas, mas descreve toda a humanidade. A humanidade, enquanto perdida, se defende, e sua defesa é baseada em iniquidade. Só que, agora vamos pular para o versículo 15. Veja a resposta do Senhor. Veja a resposta de Deus. Versículo 15 em diante, ele diz: olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança, envolveu-se no zelo como numa capa, conforme o que fizeram lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira. Aos seus adversários, o que merecem. Às ilhas, a devida retribuição. Desde o poente os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória. Pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Veja o grande problema do homem, o que o separa de Deus é a sua iniquidade, são os seus pecados, são as suas mentiras, é a sua corrupção. E se alguém pensar que Deus não está irado com o Brasil, não entende a natureza de Escritura Sagrada, que aponta a atitude de Deus para com toda e qualquer iniquidade. E Deus retribuirá a cada um pela sua iniquidade. Só que ele se veste, ele vem como Salvador. Ele vem como vingador, mas ele também vem como Salvador. E Isaías descreve este Salvador mandado por Deus, que também é Deus. Então nós estamos falando da segunda pessoa da Trindade. Em Isaías nós vemos a salvação que Deus executa na vida de todos que se arrependem. Agora, em Efésios, Paulo toma emprestado esta imagem do divino guerreiro, do santo guerreiro, do Senhor que vem para executar vingança, do santo guerreiro que vem salvar quem se arrepende. E com salvação ele se veste com couraça de justiça e capacete de salvação. Já falamos sobre a couraça, não falei sobre capacete ainda, falamos outra semana sobre a couraça, mas veja só, em Efésios, Paulo faz uma aplicação nova dessas imagens, porque não só o Senhor vem armado de justiça e armado de salvação e armado de verdade mas em Efésios Deus então nos concede este mesmo armamento. Literalmente em Efésios nós estamos recebendo a descrição de como nós nos revestimos de Cristo. Literalmente nós nos revestimos dele. Ele não só luta a nosso favor, mas ele luta conosco e nós também lutamos. Então eu não sou mais a vítima, mas eu sou parceiro na salvação que Deus executa e realiza em minha vida. Agora é importante entendermos que todo aquele que crê em Cristo Jesus, e quantos aqui creem em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador? Nós fomos salvos, estamos sendo salvos, mas houve uma ação completa realizada por Deus em nossas vidas e nós somos salvos pela sua graça. Voltemos a Efésios, mas para o capítulo 2, Efésios 2,
versículo 3 em diante, vamos entender a natureza definitiva da obra de Cristo em nossa vida. Efésios 2, versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Ou seja, mais uma vez, que nem Isaías, o problema inicial foi pecado, iniquidade. Anteriormente, nós vivíamos assim, éramos objetos da ira de Deus. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Ele fala claramente, ou seja, espelhando novamente o que nós temos em Isaías. Todavia, Deus é rico em misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Veja esse paralelo. Iniquidade foi o problema, mas Deus veio e nos salvou e salva todos aqueles que se arrependem da sua velha vida, largam a sua velha vida para seguir a Jesus Cristo. É uma obra feita, é uma obra completa. E nós vemos isso na próxima peça de roupa, no capacete da salvação. Nós estamos agora falando de versículo 17. As últimas duas peças da nossa armadura. Não que isso seja o fim da série, não é. Nós vamos continuar semana que vem. Mas essas são as duas peças que ainda sobram para nos revestir de Cristo. E esse capacete é uma das peças que oferece mais segurança ao soldado. É um capacete que era feito de ferro, que cobria a testa, dava volta, cobria e descia pelos lados com duas, como se fosse, não sei, não são orelhas, seriam duas peças que descem, então, nenhuma espada penetrava um capacete, só alguma coisa muito forte que podia. Então, era uma peça que oferecia muita segurança. Não é por acaso que o capacete é chamado o capacete da salvação, pois nós somos seguros em Cristo. Em Cristo nós temos segurança. Diga para o seu vizinho: em Cristo nós temos segurança. Aconteça o que acontecer, Cristo me salvou. 1 Tessalonicenses 5:8, não tem que abrir, diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Filipenses, Paulo disse: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todos aqueles que pertencem a Cristo, eu sei que alguns aqui dizem: pastor, eu tenho dias muito altos e outros dias muito baixos, tem dias que parece que eu sou crente de verdade e tem dias que eu me sinto tão derrotado. Quem pode dizer isso comigo, além de mim? Saiba, Deus vai completar o que Ele começou. Esta certeza é um capacete, é uma das peças que mais nos confere segurança, e é de suma importância que nós nos armemos da certeza de estarmos em Cristo. Estas fiéis promessas são exatamente o que Satanás quer questionar. Ele quer nos abalar,
Ele quer nos remover desta posição de força, desta certeza que a palavra de Deus nos confere. Ele sugere que nós fomos abandonados por Deus. Ele cria armadilhas que abalam a nossa certeza da presença de Deus em nossas vidas. E embora você não sinta a presença de Deus, saiba que Deus está sempre contigo. Ele não nos abandonará, jamais irá nos abandonar. Às vezes eu ando pela casa de meia, então eu não faço muito barulho pela casa, e eu costumo apavorar a minha esposa. Eu não sei porquê, mas às vezes eu entro na cozinha e quando eu digo bom dia, ela dá um pulo, porque ela não me viu. Eu estava lá, mas por alguma razão, aí eu tenho que usar chinelo, alguma coisa mais barulhenta, porque ela não me... Quantos aqui, estou vendo algumas esposas assim, né, também, né, de repente você, eu não vi você aí e tal. Não é porque a gente não vê que não esteja lá. Assim como quando o céu está fechado, está encoberto, não vemos o sol, mas sabemos que o sol está presente. O que o inimigo quer fazer conosco? Ele quer nos convencer de que as nuvens são a realidade, ou que o silêncio está falando algo que a própria Bíblia não diz. Ele está querendo, ele tenta passar para você, através do seu sofrimento, da sua dificuldade, de que você foi abandonado por Deus. Você nunca, jamais será, estou sendo redundante, mas de propósito, você nunca, jamais será abandonado por Deus. Diga para o seu vizinho, nunca, jamais será abandonado por Deus. Não será. E Ele nos levará até o fim. O que Ele começou em nós, Ele vai levar até o fim. Agora eu sei que você passa por períodos da sua vida onde parece que você perdeu a salvação. Você passa um período onde você sofre uma rasteira, você fica com raiva. Olha, uma das portas mais comuns que o diabo usa para nos fazer cair em tentação é a ira. Não é à toa que quando Caim ficou irado com Abel, Deus falou, Caim, o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. E o homem, que desde pequeno dizem, menino não chora, o homem parece que a ira é nossa reação, assim, digamos, mais comum às coisas, né? Em vez de só nos sentir frustrados, a gente fica com raiva. Mas nós temos que entender que essas armadilhas que o inimigo, e ele cria essas armadilhas, ele tenta nos desestabilizar, e quando nós começamos a descer por essa ladeira, ou por enfim, não importa qual seja o pecado que tão tenazmente nos assedia, saiba que nem por isso Deus nos abandona. O Espírito é fiel para nos chamar de volta, e nos chamar de volta, e nos chamar de volta, até que aos trancos e barrancos a gente, que nem o filho pródigo, de repente se viu entre os porcos e se lembrou, mas na casa do meu pai. E há muitos filhos pródigos que Deus está chamando de volta, está lembrando. Você está lá entre os porcos e Deus está dizendo, você não tem que ficar aqui não, não tem que ficar não, volta para a casa do seu pai, não falta alimento, não falta abrigo, não falta consolo, e Ele espera por nós, Ele nos chama de volta. O que Deus começou em nós, Ele vai completar. E essa luta que nós travamos com o inimigo é uma luta desigual, mas não no sentido que muitas pessoas pensam. Porque como nós acabamos de ler em Efésios 2, versículo 6, só para lembrar, disse assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas no capítulo 1, é interessante, porque fala de Cristo nesses lugares celestiais. Aliás, interessante abrir, capítulo 1, versículo 20.
Efésios 1, 20. Diz, esse poder, e desculpe, eu estou pegando pela metade, senão eu vou ler muita coisa hoje, já vamos ler muito da palavra hoje, então, né? Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Ou seja, Cristo senta acima de todos esses poderes que militam contra nós. E colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, terminando aqui, ele o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Ou seja, ele nos fez assentar com Cristo num lugar de autoridade. Estamos com ele em lugares celestiais. Ou seja, o inimigo, gente, o inimigo não precisa ser temido. Lutamos contra principados e potestades, mas não de uma posição de desvantagem, e sim de vantagem. Quando eu entro em algum lugar, há pessoas que quando veem um despacho na rua, ou entram num lugar, veem uma imagem, ficam assim se benzendo, dizendo, meu Deus do céu, né? Valei-me Senhor. Olhe, quem corre perigo são eles, não sou eu, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está, que está neste mundo. Então, cristão não tem que ter medo de despacho, não tem que ter medo dessas coisas. Nós estamos assentados com Cristo num lugar de autoridade. Nós temos que nos revestir de Cristo para poder vencer, porque se nós não nos revestirmos de Cristo, então nós estamos abrindo mão daquilo que Ele já nos trouxe, que Ele já nos deu. O santo guerreiro passou para nós o que? A sua armadura na sua própria pessoa. E quando nós nos revestimos dele, nós temos segurança, esse capacete de saber que o que ele começou em mim, ele vai levar até o fim, vai completar. Ele é capaz de guardar o nosso depósito até o fim. E a despeito, talvez, da sua condição atual, que você diz assim, eu estou andando meio aos trancos e barrancos, estou meio desanimado, não desanime, saiba que Deus jamais te deixará, jamais. Diga de novo para o seu vizinho, Deus jamais te deixará, jamais. Que segurança sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz, que segurança. O cristão não está assim mais ou menos seguro, ele está completamente seguro. As Olimpíadas não estão seguros. O Rio de Janeiro não está seguro. Mas a minha salvação eterna, amados irmãos, está seguro. Muito obrigado. Esse capacete é meu. É meu. Eu tenho que me revestir da capacete, o capacete? O capacete. Às vezes eu esqueço. O próximo, a espada do Espírito. É interessante que essa espada ao qual o texto se refere, não é uma grande espada, é quase que uma adaga. Era aquela espada que o soldado romano carregava consigo sempre. Ou seja, não é uma arma que você usa somente em grandes batalhas, mas é a sua arma de defesa diária. Aquela espada de 2 gumes é como se fosse uma adaga, né? E é claro que nós estamos falando de quê? Das Escrituras Sagradas. Das Escrituras Sagradas. Antes de entrarem na terra prometida, Moisés pregou 3 mensagens. Essas 3 mensagens compõem o livro de Deuteronômio. E em Deuteronômio 32, ele falou algo importantíssimo. Veja só, Deuteronômio 32, versículos 46 e 47. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio 32, versículos 46 e 47.
Ele diz: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Gente, isso aqui não são palavras inúteis. Quem trouxe sua Bíblia? Levante sua Bíblia, olha para sua Bíblia. Não são palavras inúteis. Esta é a sua vida. Essa palavra é a sua vida. É a sua espada, é a sua vida, é a sua defesa. Agora eu quero mostrar como isso funcionou e como isso olhe, novamente hoje de manhã cedo, acordei muito cedo hoje, mais cedo do que costumo, não consegui dormir além dos 4:30 e aproveitei para ler mais. E em Mateus 4 eu li novamente a tentação de Cristo. Olha, abra Mateus 4 comigo. Veja só como ele usou a palavra e especificamente Deuteronômio. O que é fascinante é que Jesus, o Filho de Deus, o Logos, aquele pelo qual o universo foi criado e que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, sabe com quê? Deuteronômio 8, versículo 3. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De onde veio isso? De Deuteronômio. A pregação de Moisés. Aí então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Aí o que ele fez? Ele usou um salmo, né? Satanás usou um salmo. Ele diz: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. De onde ele tirou isso? Deuteronômio 6, versículo 16. Ou seja, o Filho de Deus, Deus encarnado, em vez de dizer: não, eu sou o Filho de Deus, sim, e ele teria dito a verdade. Qual foi a sua resposta? Ele rebateu a cilada, ele rebateu a sugestão, ele rebateu a tentativa, ele rebateu o questionamento com o quê? Com a palavra escrita. Continua, depois o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Deuteronômio 6, versículo 13. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Contra as ciladas de Satanás, nada as revela pelo que são melhor do que as Escrituras Sagradas. Nada elucida, clareia, explicita, revela a situação que nós estamos enfrentando de tentação melhor do que a Bíblia. Nós somos apresentados a uma série de provocações diárias, e nós temos que tomar muitas decisões a cada dia, e nem sempre o que está em jogo fica muito claro. Nem sempre a natureza real da situação se revela como uma cilada. Aliás, ciladas só funcionam se você não as enxergarem, não é verdade? Senão não seria uma cilada, seria um ataque frontal. Ataques frontais são fáceis de identificar. Não, isso aqui é um ataque frontal.
Mas o diabo não joga limpo, o diabo não declara guerra dizendo, agora eu vou te tentar, hein? Cuidado, agora vem aí uma tentação. Ele chegou para Eva e disse, será que Deus falou? Sabe? E ela, não sei, sabe lá. O diabo, olha, os maiores ataques, as coisas mais satânicas, não são muito claras. E como é que a gente consegue separar aquilo que é, daquilo que não é, daquilo que é do Espírito, daquilo que não é do Espírito? Hebreus 4, versículo 12, eu estou usando a palavra para mostrar. Hebreus 4, 12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra deixa tudo muito claro. E somente quem é conhecedor da palavra, que mergulhado na palavra, que encharca a sua vida com a palavra, vai ter discernimento para entender o que está passando em sua vida. Mas muitos cristãos não se dão ao trabalho de conhecer os caminhos de Deus, conhecendo a sua palavra, e são presas fáceis, são facilmente pegas em ciladas. Por quê? Porque não veem claramente, não têm entendimento, não têm compreensão, se confundem, parece de Deus, não sei, uma benção, não sei e tal. Um deputado federal uma vez falou para mim, olha, Deus abriu um caminho para mim, um negócio de vender madeira de índio, e foi uma benção. Ele disse, isso foi uma cilada, meu filho. Isso é corrupção, isso dá CPI, meu filho. Não, foi uma benção. Há muitos se dizem evangélicos que não agem como tal, se dizem cristãos que não agem como tal, não porque não sejam cristãos, é porque são ignorantes da palavra e não enxergam claramente, não veem e, portanto, não envolvem Deus em suas vidas. A maneira de vencer, que estamos dizendo desde o início, é você se revestir de Cristo, com a armadura de Cristo. Mas como é que você faz isso? Olha só, Isaías, vamos voltar a Isaías 55. E hoje eu estou abusando de referências bíblicas, porque o assunto hoje é a espada do Espírito, é capacete da salvação, mas é também a espada do Espírito, mostrar como as Escrituras são claras a este respeito. Isaías 55, versículo 6 diz, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo, serão conduzidos em paz, os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar de espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. A palavra de Deus, você não pode ler e estudar esta palavra sem que Deus mude quem você é.
A palavra, isso aqui não são palavras vazias, como disse Moisés em Deuteronômio. Não são palavras vazias, é a sua vida. É a sua vida em Deus. E quando ele começa essa passagem, Isaías 55 que acabamos de ler, ele começa dizendo, busque o Senhor. Busque o Senhor como? Não é buscar uma experiência emocionante. Meus irmãos, louvor, por mais emocionante que seja, mais expressivo, mais sentido, mais profundo, mais bacana, mais atual, não vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida está aqui. Está aqui. Nós gastamos muito mais tempo aqui preparando o estudo da palavra do que escolhendo corinhos que estão nas paradas de sucesso. Se você quer uma igreja que te entretém, procure outra. Essa igreja não faz a menor questão de entreter crentes. Não fazemos isso. Nós queremos lhes trazer palavras de vida. E a única maneira de fazer isso é abrir as Escrituras e estudá-las. Nós temos que conhecer a Bíblia. Nós temos que meditar nela. Senão nós somos crentes desarmados. Crentes impotentes. E crentes que não contam com o poder de Deus agindo em sua vida. Poder não é emoção. Eu venho de uma longa história pentecostal na minha vida. Meu pai foi pentecostal, meu avô foi pentecostal, meu bisavô foi pentecostal. O meu avô materno foi o primeiro batista a entrar na igreja em Azusa Street. Em 1906 ele foi o primeiro missionário pentecostal para a China. Do lado do meu pai, meu tio tataravô foi um dos fundadores das Assembleias de Deus do Canadá. Eu entendo, assim, o imaginário social pentecostal com uma certa profundidade. E eu lhe digo que esta ânsia de sentir algo não é a essência do que nos fortalece. A emoção de um culto não nos fortalece. Pode nos trazer consolo, mas o que nos fortalece é o conhecimento da palavra de Deus. Por isso que Davi começou os salmos. O primeiro salmo já disse: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda de zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Por quê? Porque ele medita na lei do Senhor. Exatamente o que Moisés disse nas planícies de Moabe, quando eles estavam prestes a atravessar o Jordão. Ele estava prestes a comunicar a sucessão dele em Josué. Ele estava lá pregando e lembrando a história do Êxodo, o quanto Deus tinha feito em suas vidas, lembrando toda a lei, lembrando a aliança do Senhor e dizendo: essas palavras não são palavras vazias, mas são a sua vida. Ao nós voltarmos domingo após domingo a tomar a Santa Ceia, ao abrir as Escrituras Sagradas, a estudar na escola bíblica dominical, ao estudarmos as Sagradas Letras, o que nós estamos fazendo? Nossas vidas estão sofrendo uma transformação que fará de nós vencedores em Cristo Jesus. Essa vitória vem porque, assim como os pensamentos deles são mais altos que os nossos, seus caminhos mais altos que os nossos, assim como a chuva que cai e não volta ao céu, sem primeiro regar a terra e fazer com que ela seja fecunda, assim também a palavra de Deus não cai sobre as nossas vidas sem que haja consequências para o bem, sem nos fortalecer, sem nos alimentar, sem nos armar. Então nós temos que meditar nela, nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que separar tempo. Se eu não tenho tempo para ler a Bíblia, sabe, porque eu sou muito ocupado. Eu não estou muito ocupado, coisa nenhuma, me desculpe.
Você vai ver sua novela, vê Jornal Nacional, que é só propaganda política, você vê cinema na madrugada, e antes de deitar na cama, você chega lá com a Bíblia e diz, hoje eu vou ler 2 capítulos, porque eu esqueci de ler um capítulo ontem, então estou devendo a Deus um capítulo. Fala sério. Aí você começa, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Eu acho que o demônio do sono está tentando impedir que eu leia a Bíblia. Você está na cama, acabou o dia, você não faz isso com esmero, não faz isso com cuidado, você não investe nisto. E, portanto, você fica malnutrido e um crente sem defesa. Indefeso. Muitos de vocês são crentes indefesos. Indefesos. Não vestem a armadura de Deus. E o diabo está arruinando sua vida, está destruindo sua família, está destruindo sua saúde, está tirando sua paz. E quando você ora, você não tem segurança em Deus, por quê? Nem conhece a Deus. No dia a dia não conhece. É que nem o homem que saiu da igreja, acabou de fazer os votos com a sua noiva e virou para ela e disse, meu bem, eu te amo. Acabei de casar contigo porque eu te amo. Agora não se fala mais nisso. Mas se não tiver comunhão, se não falar de amor, não vai cultivar o amor que tem. E tem gente que diz assim, não, eu já levantei a mão, eu já fui batizado, eu sou crente. Mas Isaías fala sobre buscar o Senhor como? Pela sua palavra. Você vai conhecê-lo pela palavra. Você vai conhecer os caminhos. E mais, essa palavra vai deixar com que seus pensamentos, vai fazer com que seus pensamentos sejam nítidos. Você vai poder enxergar. Você vai poder enxergar. Não é? O que a gente diz para os filhos? Meu filho, coma feijão com arroz, senão você não vai crescer para ser grande e forte. Você não quer ser grande e forte que nem papai? Eu quero. Então vamos lá. Tá lá. Mas nós achamos que por aparecer na igreja de vez em quando, porque tem gente que nem todo domingo aparece, muito menos em reunião de oração, ou domingo à noite, ou EBD, e acha que por causa disso você é crente. Você pode até ser, mas é um crente, você é presa fácil. Você é presa fácil. O inimigo destrói você assim. Tira de você coisas preciosas assim. Tropeça você assim. Você não enxerga as ciladas, não enxerga onde pisa, não sabe o que está fazendo. E quando coisas se apresentam, você não enxerga o perigo por trás. Você entra que nem o bobo, tá bom. Achando que não, é bênção. Não é bênção coisa nenhuma, é uma armadilha. É uma armadilha. Você não sabe tomar decisões certas. Por quê? Porque não vê claramente. Sem a palavra você não vê claramente. Paulo disse a Timóteo, continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito. E serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus, a palavra da verdade. Nós temos que aprender a manejar a palavra de Deus. Isso aqui é vida, não são palavras inúteis. Isso aqui não é só, eu acho que seria, sabe, gosto do glamour de estudar o hebraico, ou estudar o Antigo Testamento, é tão glamouroso, sabe? Isaías, puxa, eu gosto de Isaías porque, sei lá, não sei, mas é um livro bacana, né? Isso não são palavras inúteis, isso aqui não é poesia. Isso é o poder de Deus. A sua palavra é diferente de qualquer literatura que você possa ler. Eu li um artigo essa semana interessante dizendo que o que nós lemos afeta como pensamos e afeta como nós somos.
E estava falando sobre esses mini artigos que você acha na internet. Se você só se alimentar de mini artigos na internet, você vai perder a capacidade de ler artigos mais compridos. Se sua dieta diária é Twitter, ou Facebook, ou YouTube, então a sua estatura mental vai ser de uma criança. A criança não tem capacidade de se concentrar, não para pensar, quer uma coisa rápida e depois passa para outra coisa. Mas para saber, para pensar bem, você tem que ler textos mais compridos. Você tem que se dedicar à leitura. Agora, quando você lê esta literatura, não muda somente sua cabeça, muda quem você é e você se torna forte. Seus olhos enxergam o que os outros não têm capacidade de enxergar. Você enxerga ciladas que outros acham, não, isso é tudo normal. Nada a ver, nada a ver. Não, gente crente, toda graça. E usam essas frasezinhas de maneira tão vazia, tão boba, né? Nasci para ser cabeça e não cauda. Oh, está amarrado. E acham que é grande coisa dizer que está amarrado. E continuam ceguinhos, tolos, nécios, crianças. E não sabem tomar decisões. E aí tem que procurar, pastor, me revela. Quero que alguém me revele. Eu quero que alguém me diga o que fazer. Porque você não aprendeu a pensar, não aprendeu a enxergar. Mas a palavra de Deus deixa as coisas claras. É uma espada que separa juntas e medula. Ele entra e corta e mostra com clareza o que você está enfrentando. E quando o diabo vem com uma cilada, você, cilada aí. Por que você enxerga a cilada? Porque você estuda, é um obreiro aprovado, sabe manejar a palavra de Deus. Temos segurança em Deus? Temos. Ele vai terminar o que completou? Sim. Vista esse capacete. Vista. O capacete. Vista. Essa segurança, não abra mão disto, não deixe o diabo sugerir. Ao contrário. Agora, para se defender no dia a dia, tem que ter a espada na mão. Tem que saber separar, cortar. Tem que poder dissecar as questões que se apresentam. E ao fazermos isto, seremos mais que vencedores. Vamos orar. Amado Deus e Pai, eu submeto esta palavra primeiro a Ti, num ato de louvor e gratidão, pois a Tua palavra não poderia ser mais clara, mais cristalina, ungida e objetiva também. Senhor, faze de nós pessoas famintas pela Tua palavra. Gera em nós mais do que interesse, mas dependência das sagradas letras. Não são palavras vazias, mas a nossa vida. Senhor, ensina-nos a andar contigo como filhos fortes, filhos e filhas que vencem e que não caem em ciladas, que não sofrem perdas desnecessárias, para que nós também
por nossa vez, possamos ajudar outros a caminhar. A começar pelos membros da nossa casa, os nossos filhos. E estendendo a palavra de Deus para outros, com as boas novas do Evangelho. Chamando pessoas e ao explicar, ter capacidade de dar razão pela esperança que há em nós. Pois sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E há tantos que ainda precisam ouvir as boas novas. Capacita-nos, cria em nós um coração sequioso por entender e compreender e viver encharcado pela palavra viva e eficaz do nosso Deus e Pai, do nosso Salvador. Amém e amém.